Sejam muito bem-vindos, amados irmãos e irmãs, à reflexão do Evangelho deste domingo, o Evangelho de Marcos, capítulo 16, versos de 15 a 20. Hoje nós celebramos a ascensão de Jesus. A história de Jesus continua na comunidade, ou seja, na vida da comunidade. Meus amados irmãos e irmãs, apesar de não pertencer à obra original de Marcos, esse apêndice está em íntima sintonia com o Evangelho. De fato, os versículos de hoje são propostos à nossa reflexão. Falam do mandato de Jesus aos discípulos. Eles deverão anunciar o Evangelho a todos, exatamente como Jesus tinha feito. Depois Jesus é levado ao céu. A seguir, os discípulos saem a pregar, ajudados pelo Senhor. Em outras palavras, podemos afirmar que não há ruptura entre a missão de Jesus e a dos discípulos. A história de Jesus continua no testemunho da comunidade. É importante ainda ter presente que, apesar de Jesus ter se sentado à direita de Deus, continua caminhando nas estradas da humanidade, nos passos e ensinamentos dos discípulos. Isso nos leva à afirmação de que a ascensão de Jesus não nos priva de sua presença. Pelo contrário, oferece-nos modos novos de senti-lo e de encontrá-lo. O texto de hoje inicia com a ordem de Jesus: vão pelo mundo inteiro, anunciem o Evangelho a toda criatura. Começa definitivamente o tempo da comunidade cristã. No Evangelho de Marcos, Jesus se apresenta anunciando o Evangelho. Os discípulos irão, portanto, dar sequência ao que Jesus fez, ampliando o campo de ação. Jesus anuncia o Evangelho na Galileia. Em 16:15, os discípulos deverão fazê-lo pelo mundo inteiro e a toda criatura. O Evangelho de hoje conclui afirmando que os discípulos saíam segundo a ordem do Senhor e anunciaram por toda parte. Portanto, a grande tarefa da comunidade cristã é anunciar o que o Mestre anunciou, a boa notícia do mundo novo inaugurado com Jesus. Os versos 15 e 20, insistiam na palavra anunciar. Enfatiza o resultado do anúncio, a fé que ele suscita. O anúncio provoca a decisão, crer ou não crer. Também nesse aspecto encontramos ressonância desses versículos nas primeiras palavras de Jesus. Creiam no Evangelho. A pregação de Jesus leva as pessoas à resposta na fé. O anúncio dos discípulos tem como resultado provocar a fé que conduz à salvação. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Falam também dos sinais que acompanharão os que acreditarem, isto é, todos os que forem aderindo a Jesus na fé. Os dois primeiros sinais: expulsar demônios em nome de Jesus e falar novas línguas, mostram que também a ação dos discípulos é libertadora e comunicadora do mundo novo. De fato, o primeiro milagre que Jesus realiza em Marcos é o da expulsão de um espírito mau. Com esse gesto e por força de sua palavra, Jesus vence e elimina tudo o que despersonaliza, oprime e marginaliza as pessoas, falando-lhes a nova linguagem da vida e liberdade. Assim, deverão fazer os que tiverem fé em Jesus, libertar as pessoas de todo tipo de alienação ou escravidão. O terceiro e quarto sinais: pegar serpente ou beber veneno mortal. Falam dos confrontos e conflitos suscitados pela fé. Quem anuncia o projeto de Deus sofre oposições imprevistas e veladas, serpentes ou evidentes e abertas tentativas de matar os discípulos por envenenamento. Com Jesus foi assim.
Já em 3:6 do Evangelho de Marcos, sua morte fora decretada. Os discípulos não terão sorte diferente. Contudo, o Pai não permitiu que a morte de Jesus tivesse a última palavra. Assim também, ele agirá em favor dos fiéis. O quinto sinal, impor as mãos sobre os doentes, curando-os. À semelhança do primeiro e do segundo sinais, no verso 17, põe os discípulos em estreita comunhão com a prática de Jesus, que optou pelos sofredores, curando-os. E o verso 19 marca o fim do caminho de Jesus. Depois de falar aos discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Agora seu caminho e história continuam nos passos e ações da comunidade, da igreja, do povo de Deus. Ele supera as barreiras do tempo e espaço. Está sentado à direita de Deus, mas, ao mesmo tempo, ajuda os discípulos, provando por meio dos sinais que os acompanham, que o ensinamento deles é verdadeiro. O tempo da salvação e do reino de Deus não se fechou. Pelo contrário, abriu-se universalmente através da ação de quem crê em Jesus e se torna seu representante em meio aos conflitos.